Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer sua presença aqui nessa aula. Essa é a nossa aula inaugural do Instituto Bíblico Digital. Hoje nós vamos falar sobre panorama bíblico. Nessa aula que nós vamos ver, tá? Nós vamos ver por que estudar a Bíblia. Será que é tão óbvio assim mesmo que a Bíblia deve ser estudada? Será que só a leitura da Bíblia já não é suficiente? Ou será que ouvir a explicação do pastor, do padre ou de alguém que quer que seja no domingo, será que já é suficiente para nós entendermos as escrituras satisfatoriamente? Ou será que é legal a gente estudar também no decorrer da semana, no decorrer da nossa vida, tá? Bom, depois vamos ver como a Bíblia foi escrita, o processo de escrita da Bíblia. Vamos ver a organização e divisão da Bíblia, como ela se divide em categorias, em capítulos, como é que é. E aí nós vamos partir para a visão panorâmica da Bíblia, tá? Vamos começar a ver a Bíblia a partir de uma perspectiva mais ampla, mais panorâmica. Quando nós entendermos o que é uma visão panorâmica da Bíblia, nós vamos partir para o panorama já do Antigo Testamento. Vamos focar um pouco no Antigo Testamento e depois, por último, vamos focar um pouco no Novo Testamento, no panorama do Novo Testamento. Então vamos já começar aqui. Por que estudar a Bíblia? Não é? Bom, vamos ver primeiro então o que a Bíblia diz sobre a Bíblia. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui nesse versículo, bom, vamos ler o versículo primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, aqui está o título desse item. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Escritura foi divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, instruir em justiça. Então, a partir desse texto, nós já entendemos que é da vontade de Deus que nós estudemos as Escrituras, que nós leiamos as Escrituras e que nós retenhamos aquilo que as Escrituras dizem, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, é uma bênção que o Senhor deixou para nós. Então, é muito importante que aquele que se diz cristão observe as Escrituras, porque são as Escrituras que vão nos ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Tudo bem? Então, dada a relevância do conteúdo da Bíblia, então a simples leitura, abrir a Bíblia e ler, que já é muito importante, né? Muitos de nós nem fazemos isso, às vezes a gente deixa a Bíblia lá, ela vai tomando poeira na estante. Então, só ler a Bíblia não garante uma compreensão ampla, profunda e essencialmente proveitosa para nós. Por quê? Porque a relevância, a importância do conteúdo das Escrituras é muito grande. Então não dá para só pela leitura, passar lendo assim, sabe? Uma leitura corrida, a gente não consegue pegar todo aquele conteúdo que é de extrema importância para nós. Então, a partir disso, nós inferimos que é necessário um estudo mais aplicado e aprofundado das Escrituras. E aqui é assim. Então, como é que eu vou estudar as Escrituras? Existe aí um meio de estudar as Escrituras? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiramente, nós devemos lembrar que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, sempre irá nos ajudar a compreender as Escrituras. Ele é fiel para conosco e Jesus disse, quando prometeu que enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, ele nos ensinaria, nos
ensinaria a guardar tudo aquilo que Jesus já nos tinha mandado. Ele é o nosso consolador e é o nosso ensinador, é o nosso ajudador, é o ajudador da igreja. Então, sempre podemos contar com o Espírito Santo para entender as Escrituras, primeiramente. Em segundo lugar, nós podemos e devemos contar com os nossos irmãos em Cristo. Cada um de nossos irmãos em Cristo é um potencial ensinador para nós. Por quê? Porque o Pai, Deus Pai, como é que ele faz para ensinar a igreja? Claro que ele ensina a igreja pelo poder e obra do Espírito Santo, mas ele faz isso através dos irmãos. Então, hoje eu estou aqui transmitindo alguma coisa de conhecimento, aliás, compartilhando algo que eu adquiri de conhecimento para você. Amanhã você vai passar algo para mim que você adquiriu de conhecimento. O Espírito Santo vai nos movendo para assim nos ensinar. Então nós nos ensinamos mutuamente o tempo todo. Então sempre podemos contar com nossos irmãos e com o Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Vamos lá? Bom, não são só os cristãos evangélicos que usam as Escrituras, a Bíblia, você já sabe disso, mas só para a gente recapitular aqui, os judeus também usam a Bíblia, só que os judeus, eles não usam a Bíblia toda, a nossa Bíblia toda, eles usam o que para nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Bíblia, tudo bem? Por quê? Porque os judeus não reconhecem o Novo Testamento. Como eles não reconhecem que Jesus Cristo é o Messias, eles então não têm motivo para considerar o Novo Testamento. Eles só consideram o Antigo Testamento. Então quando você diz assim para um judeu, você leu a Bíblia hoje, na mente do judeu estará delimitado ali o que para nós é Antigo Testamento. Nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Bíblia. E aí o que nós chamamos de Bíblia já abrange também o Novo Testamento, porque nós cremos que o Messias, que Jesus Cristo é o nosso Messias, tá bom? Os católicos também usam a Bíblia e é muito parecida com a dos evangélicos, a nossa, e a única diferença é que eles usam também alguns livros apócrifos. Nós chamamos de livros apócrifos, eles foram acrescentados ali na pós-reforma protestante, na contra-reforma. E também outras comunidades também usam a Bíblia, como os Testemunhas de Jeová, os Mormons e outros, tudo bem? Então, como nós já vimos, é da vontade de Deus que nós estudemos a Bíblia, 2 Timóteo 3,16, o versículo que nós citamos. Então, além disso, além do fato de ser da vontade de Deus que nós estudamos a Bíblia, nós temos que lembrar também que o nosso acesso hoje à Bíblia é muito fácil. Nós podemos ter a Bíblia, na nossa casa, a Bíblia mesmo em papel grande, pequena, de estudo, com cores diferentes, versões diferentes. Em qualquer livraria que você for tem uma Bíblia. É o livro mais vendido do mundo. Também nós podemos ter a Bíblia no celular, no tablet, no computador. Em qualquer lugar que seja, nós podemos ter acesso a uma Bíblia. Então, também nós já dissemos isso, o Espírito Santo atuante em nós. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e ele que atua em nós nos permite compreender as Escrituras, ele nos garante isso. E ele nos garante como? Os nossos irmãos em Cristo nos ajudam a compreender as Escrituras. Eu compreendi alguma coisa das Escrituras foi porque um irmão me ajudou. Ele me ajudou pessoalmente, ou por telefone, ou numa pregação na igreja, ou escrevendo um livro. São os nossos irmãos que nos ajudam a compreender a Bíblia. E além dos nossos irmãos que estão ali conosco tete a tete, o Senhor também chamou alguns irmãos para o serviço específico de ensinar as Escrituras para a igreja. Então, nós temos ali especificamente o mestre, aquele que tem o dom de mestre, o serviço de mestre,
ele foi chamado por Deus para ensinar as Escrituras. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. E aí, como é que a Bíblia foi escrita? Em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Nós vemos aqui, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Então, levou bastante tempo. É o livro, talvez, que demorou mais tempo para ser escrito. Claro que a Bíblia não é um livro só, são vários livros, mas é um compêndio que mais demorou para ser escrito, 1.600 anos. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas. Né? Aqui está escrito 40 autores, mas claro que nós sabemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou essas 40 pessoas. Tá? Não foi ditado, não. Ele não chegou no ouvido da pessoa e disse escreva isso, 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 isso. Não, ele inspirou os autores. Tanto é que você pode, a cada livro, a cada texto ali na Bíblia, você pode identificar diferentes estilos, dependendo de cada escritor. Tudo bem? Então aqui nós temos que homens de toda natureza, de todo tipo, foram chamados para escrever as Escrituras. Então Deus não viu classe social, profissão, Deus não viu nada que limitasse ele a chamar aqueles que se dispuseram a escrever as Escrituras que nós temos hoje. Bem? E aqui, com exceção de Lucas, todos os autores eram provenientes de Israel. E, bom, esses 40 autores, eles estavam plenamente inseridos na cultura, no povo sobre o qual eles escreveram, tá? Então, os autores, os escritores da Bíblia, eles não escreveram por achismo, eles escreveram aquilo que eles ouviram de Deus, aquilo que eles observaram no mundo, e tudo por inspiração do Espírito Santo. Então a Bíblia possui 66 livros e a Bíblia, inclusive, a palavra Bíblia vem da palavra biblos, que significa coleção de livros. Então a Bíblia é realmente uma pequena biblioteca, como se você tivesse uma estante com vários livros dispostos nessa estante. São os 66 livros da Bíblia. Você já sabe disso, mas mesmo assim, vamos salientar que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento, com 39 livros, e em Novo Testamento, com 27 livros. Isso é muito importante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Foi escrito em hebraico, a língua dos hebreus, e alguns pequenos trechos em aramaico. Bem? E também foi escrita em grego. A parte do Novo Testamento está escrita em grego. Vamos seguindo. Então, como é que a Bíblia se organiza? E como ela foi dividida, essa estrutura de capítulos, versículos, como é que isso se deu, essa organização? Na verdade, quando ela foi originalmente escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita num texto corrido, não tinha pontuação, não havia divisão de capítulos, nem divisão de versículos. Essa divisão entrou na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego. Foi uma tradução feita por 72 sábios que durou 72 dias. O Novo Testamento, por sua vez, o cânon do Novo Testamento, ele foi formado no século IV. Ele terminou de ser concluído no século IV, tudo bem? Com todas as divisões, todos os capítulos ali divididinho. Lembrando que o último livro, o livro mais recente que foi escrito da Bíblia, são os livros de João, do apóstolo João. Ele escreveu ali próximo do ano 100, 97, 101, depois de Cristo. Tá? O que se formou depois foi o cânon, que foi o reconhecimento por parte da igreja que aqueles 27 livros eram de fato inspirados por Deus. Vamos seguir então. Agora nós entramos
na visão panorâmica. Vamos descobrir o que se trata aí, visão panorâmica. Então, colocamos aqui, é vital a todo estudante das Escrituras obter uma visão panorâmica da Bíblia antes dos estudos mais específicos. O que isso significa? Então, é como se... Vamos imaginar aqui uma foto que eu vou tirar, e eu estou com o celular, estou com o smartphone, e eu vou tirar uma foto, quero tirar a foto de um lugar muito bonito que eu estou visitando. Tem duas maneiras de eu retratar esse lugar. Eu posso tirar uma foto daquele pássaro raro que eu encontrei nessa árvore que está no meio dessa paisagem. Eu vou lá e tiro uma foto desse pássaro, ou uma foto dessa árvore, daquele pôr do sol, aquele retrato, né? Aquela coisa bem delimitada. Eu especifiquei bem naquela foto aquilo que eu queria mostrar. E tem também outra forma de eu capturar aquilo que eu estou vendo, que é a chamada foto panorâmica, né? O que é a foto panorâmica? Eu vou com o celular, os celulares têm um recurso que eles vão tirando a foto e vão montando uma visão realmente panorâmica de todo o horizonte. Então eles pegam aí de uma forma mais ampla aquilo que eu estou vendo. Então, tudo bem, aí a partir daí vamos seguir. E aqui nós dizemos que claro que os conhecimentos específicos são importantes. Então assim, vamos calcular aqui qual é mais importante. Que foto seria mais proveitosa ou mais importante ou mais valiosa? Aquela foto que eu tirei da árvore, do recorte, ou a foto que eu mostrei a paisagem inteira? Na verdade, as duas coisas são muito importantes, os dois tipos de foto. Então, por quê? Porque a partir da foto pequena, que retrata um item específico que eu quero apresentar, que eu quero mostrar na foto, ela vai nos trazer o conhecimento daquele objeto específico, conhecimento muito profundo sobre aquele objeto. Mesmo assim, então é muito importante que nós tenhamos então a foto, por exemplo, daquele pássaro em detalhes, as penas, etc. Porém, isso não nos dá uma visão panorâmica, não nos permite capturar o contexto daquela foto. Quando nós temos a visão panorâmica, nós descobrimos que existe muito mais. Nós descobrimos que aquele pássaro está inserido num meio, num ambiente, numa realidade. Tá bem? Perceba que as duas maneiras de perceber o mundo são importantes, tanto a panorâmica quanto a específica. Aqui eu dei um exemplo, isso aqui, digamos que isso aqui seja um livro da Bíblia que está lá na estante. Bem, o livro, por exemplo, o livro de Jó. Tá? Não parece muito bem um livro, mas vamos tentar imaginar que isso aqui é um livro. Então, aqui está o livro de Jó, eu estou lendo o livro de Jó, é muito importante, eu começo a conhecer a história de Jó, todas as aflições que ele sofreu, depois a vitória dele, e etc. Agora eu vou colocar o livro de Jó ao lado de todos os outros livros da Bíblia. Tá aqui, todos os 66 livros da Bíblia. Tem 66 livrinhos aí. Qual é a questão aqui? Bom, de cara eu já posso dizer que eu nem consigo saber qual é o livro de Jó. Aqui. Ele deve estar mais ou menos por aqui, por essa região, mas não dá para saber qual é. Bem, é mais ou menos quando eu pego a Bíblia. Eu tenho uma biblioteca na minha frente. Uma verdadeira biblioteca, uma estante de livros. Por mais que eu já li tanto a Bíblia que eu vou lá rapidinho e acho o livro de Jó, ainda assim, o livro de Jó está dentro de uma estante cheia de livros. Bem? E aí, a partir daí, então, eu me encontro aqui, eu tenho aqui um homenzinho, esse homenzinho ele vai estudar, ele vai buscar estudar a Bíblia. Então, a primeira maneira, uma maneira que é muito utilizada por muitos de nós, ele vai pegar aí
histórias específicas para estudar. Então, percebe essas flechinhas é a visão específica dele. Vamos imaginar que essa primeira flechinha aqui é ele lendo a história de Davi e Golias, e ele memoriza a história, ele descobre tudo dentro da história, e a história de Davi e Golias fica internalizada nele. Ele conheceu especificamente essa história. E aqui vamos dizer a história da crucificação, por exemplo, tá? Que ele pegou ali no livro de Mateus, de Marcos, etc. E vamos ver aqui, nesse última flechinha, vamos dizer que ele está ali lendo a carta aos Hebreus. Então ele está destrinchando ali o capítulo 2, por exemplo, da carta aos Hebreus. Vendo especificamente a carta aos Hebreus ali, está sendo edificado e tudo mais. Então, esse tipo de conhecimento é importante? Claro que é muito importante. E, inclusive, essas histórias, quando observadas de forma específica, são muito importantes para nós ensinarmos crianças também, não só os adultos, mas as crianças memorizam muito mais facilmente esse tipo de história. Eu digo pelo meu filho mesmo, o meu filho de 2 anos, ele memoriza muito melhor essas histórias mais icônicas, a Arca de Noé, Davi e Golias, a história de Samuel, a história de Jesus andando sobre a água, etc. Então, é muito importante conhecermos esses eventos específicos. Mas agora eu vou apresentar um outro modelo aqui de observação das escrituras. Veja isso. Aqui é um modelo panorâmico, é um modo panorâmico de se enxergar as escrituras. Eu não estou mais observando os eventos específicos, ainda que eu conheça esses eventos, que eu já ouvi falar e já li muitas vezes sobre eles, mas agora eu estou observando de maneira panorâmica as escrituras, para tentar enxergar o quadro todo, ou enxergar qual é o ambiente, qual é a realidade que as escrituras querem me apresentar. Porque veja, a história, por exemplo, de Davi e Golias tem várias lições para nós. Bem? A história de Samuel também, a história de Neemias, todas as histórias ali têm muitas lições e Deus fala muito conosco através dessas histórias. Mas o que a Bíblia, de forma geral, de forma ampla, o que a Bíblia está dizendo para a humanidade? Qual é a mensagem da Bíblia? Bem, é isso que nós vamos tentar atingir nessa pequena aula nossa. Vamos lá. Então, essa é uma visão panorâmica. Sim, aqui eu coloquei um exemplo. A gente vai ver mais para frente que a Bíblia é o seguinte, o Antigo Testamento, com 39 livros, está dividido em 4 principais seções. 4 principais seções. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Bem, por quê? Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles não estão organizados em ordem cronológica. Eles foram organizados por assunto. Então, cada trecho ali da Bíblia, cada grupo de livros corresponde a um assunto. Tudo bem? E aí, eu separei aqui, assim não dá para ter uma noção muito legal, mas eu vou explicar por que eu fiz essa imagem. Então, os primeiros 5 livros aqui representam o Pentateuco. Esses próximos são os livros históricos no Antigo Testamento. Aqui os livros poéticos, ainda no Antigo Testamento. E aqui os livros proféticos, ainda no Antigo Testamento. A partir desse trecho aqui nós temos o Novo Testamento. Então aqui são os Evangelhos. Aqui são as Epístolas Paulinas. Essas aqui são as Epístolas Gerais e aqui o livro de Apocalipse. Então são essas categorias, a Bíblia organizada por assuntos. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Eu coloquei essa imagem só para a gente já ter uma noção de como conhecer um pouco mais sobre o geral das Escrituras, nesse caso, conhecer como as Escrituras se organizam, como
ela é organizada, a Bíblia, nós já podemos ver aqui, eu já consigo achar facilmente onde está o livro de Jó. Porque o livro de Jó é o primeiro livro poético. Então ele é esse aqui, ó. O livro de Jó, então, eu já sei que o livro de Jó se encontra depois dos livros históricos. Ele está entre os livros poéticos. Opa, isso já me dá algumas dicas sobre o livro de Jó. É poesia, é linguagem poética. E nós temos, então, essa visão mais ampla, essa visão mais abrangente. Então eu já consigo ter uma consciência um pouco mais profunda sobre o que eu estou lendo no livro de Jó. Mas isso pode ser aprofundado muito mais conforme nós vamos adquirindo uma visão panorâmica da Bíblia. Vamos lá. Aqui eu fiz um quadrinho. Nós fizemos um quadrinho onde comparamos uma visão, uma percepção da Bíblia específica, de assuntos específicos, ali a Arca de Noé, a história de Jonas, as histórias específicas que a maioria de nós conhece, já ouviu falar muitas vezes, já leu muitas vezes. Tudo bem? Então, eu vou comparar uma percepção exclusivamente dessa forma, de uma pessoa que só conhece as histórias ali separadinhas especificamente, e uma pessoa que, além dessa visão específica das Escrituras, também tem uma visão panorâmica. Sabe qual é a organização das Escrituras, conhece o que a Bíblia tem como tema principal, assunto principal, e ele tem uma visão do quadro todo. Qual é a diferença entre essas duas percepções? Então, primeiramente aqui, a percepção exclusivamente individual dos eventos bíblicos. Então é aquela pessoa que assim, você pergunta para ela o que aconteceu com José depois que foi vendido pelos irmãos para os egípcios, ele consegue contar a história inteirinha de cor. Ele conhece especificamente ali. Ele não tem uma visão ampla, mas ele conhece muito bem aquela história. Então ele tem o conhecimento específico, mas quando se trata do contexto, o contexto histórico, o contexto ali no livro de Gênesis, da história de José, dando aqui o exemplo da história de José, o contexto no Pentateuco, naqueles primeiros 5 livros da Bíblia, o que aquilo, a história de José, significou para o povo de Israel, ele não tem esse conhecimento contextual, porque ele não considera de forma ampla. Então ele acaba entrando numa confusão contextual. Então, talvez, se você perguntar assim, poxa, então, quando José foi vendido pelos irmãos para os egípcios, o que isso significou para o povo de Israel que viria no futuro? O que isso trouxe de novo, ou como isso influenciou a história da redenção? Essa pessoa já vai entrar um pouco em choque, porque ela está uma confusão contextual ali, ela não pegou a história de maneira ampla, a partir de uma visão panorâmica. Bom, também pode haver uma crise na interpretação. Por que pode haver essa crise na interpretação? Porque é como alguém que vai enxergar aquela foto do pássaro. Tudo bem? A foto do pássaro, o pássaro está ali numa árvore que é uma árvore de uma espécie X, é uma mangueira. É uma árvore que dá mangas e esse pássaro está lá. Então, essa pessoa acaba interpretando a foto, poxa, esse pássaro, ele está numa plantação de mangas, ele está num lugar onde existem muitas árvores que tem manga, então ele é um pássaro que gosta de manga, esse pássaro, os filhinhos desse pássaro comem manga, esse pássaro vive em mangueiras, esse é um pássaro típico das mangueiras. Quando, na verdade, essa era uma árvore que está ali no meio de uma floresta com muitas árvores, de muitas espécies. Não se trata de uma plantação, se trata de um lugar
que raramente foi pisado por seres humanos. Então, só que como eu não tive acesso a essa foto panorâmica, eu interpretei só pela imagem do pássaro. Então houve uma crise na interpretação, não consegui pegar a coisa direito. E também há pouca profundidade na leitura. Eu não consigo me aprofundar muito naquela leitura, porque é uma leitura que não consegue atingir as implicações daquele pequeno texto, daquela pequena história, não consegue essa leitura atingir as implicações disso para a história da humanidade, para a história da redenção, para a história do povo de Israel. Então eu não consigo, falando da história de José, eu não consigo encontrar nessa história algo extremamente relevante para todas as gerações, para a geração de hoje em dia, para a história da redenção, etc. Não é uma leitura muito profunda, tudo bem? Agora vamos à visão panorâmica. A visão panorâmica nos dá um conhecimento amplo. Ao contrário do conhecimento específico, ela nos fornece um conhecimento que é como se fosse mais de longe. Eu me afasto um pouco daquela história para enxergá-la no meio de outras realidades, no meio de algo maior. Bem? Então, é um conhecimento mais amplo. Esse conhecimento também é contextual. Eu consigo agora, com a visão, com essa percepção mais ampla das escrituras, eu consigo entender por que na história Deus permitiu que José fosse preso pelos irmãos. Então, José, só para dar um exemplo aqui, o povo de Israel precisaria, ali, os filhos de Jacó, o povo de Israel, que já estava ali começando a se formar, precisaria de um escape quando a fome atingisse a terra. Eles precisariam de um escape. Só que não necessariamente eles teriam como comprar comida do Egito no futuro, porque só o Egito teria comida nessa época de fome. Então, José é vendido pelos irmãos, mas essa tragédia é revertida em bênção. E agora o povo de Israel migra para o Egito e vive em grande paz ali sobre a proteção de José, quando José assume parte da liderança do Egito. Então o que acontece? Pelo menos por um tempo Israel vive em paz ali na terra do Egito. Então é um conhecimento mais contextual. E isso me dá uma visão mais profunda e madura das Escrituras. Perceba isso. A interpretação é sem crise, né? Por quê? Porque agora eu percebo que, nesse caso específico, para continuar no mesmo exemplo, eu percebo que José ele não foi abandonado por Deus, ou ele não foi vendido para seus irmãos porque ele pecou, ele não foi vendido por seus irmãos e foi para o Egito como escravo porque Jacó estava sendo castigado por Deus. Não. Existe agora uma interpretação mais assertiva. Deus queria preservar o povo de Israel. Então, isso é uma interpretação que não encontra essas limitações de uma visão que não conhece esse panorama, essa questão mais geral, contextual. E isso, é óbvio, dá mais profundidade à leitura. Tudo bem? A pessoa terá uma leitura mais proveitosa, mais profunda, tudo bem? Com mais potencial de ensino, inclusive. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Agora vem a pergunta, né? Como eu posso alcançar uma visão mais geral da Bíblia, uma visão maior, mais ampla? Então, para alcançar essa percepção, a gente precisa entender alguns princípios básicos.
a primeira coisa que nós devemos lembrar sempre, não importa o texto que nós estejamos lendo, não importa se é um salmo, se é um versículo do livro de Josué, não importa. Nós temos que lembrar sempre que a Bíblia é o livro que conta a história da redenção. Ela conta como Deus está salvando a humanidade. Você lembra que a humanidade pecou. Deixa eu beber um pouco d'água. A humanidade pecou e, como a humanidade pecou lá no Éden, o planeta foi amaldiçoado, a humanidade perdeu o relacionamento com Deus e foi uma bagunça, né? E aí todas essas tragédias que nós temos hoje é por causa do primeiro pecado, né? Agora, todo ser humano é pecador, bem? Todos nós, filhos de Adão, somos pecadores. Então, a Bíblia conta a história de como Deus está resgatando a humanidade da maldição do pecado e da morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, como Deus está trazendo o homem de volta para a vida, de volta para o relacionamento consigo, de volta para a vida eterna e salvando o homem, redimindo a humanidade, né? Essa é a história das Escrituras. Então, isso é a primeira dica. Você está lendo alguma história da Bíblia? A história de Jonas, a história de Davi e Golias, de Josué? Essa história tem a ver com como Deus está redimindo a humanidade, como Deus está salvando o ser humano. Bem, então isso já precisa se encontrar aí no meio da sua interpretação. Você vai interpretar esse texto, ler esse texto, essa percepção de que Deus está, de que a Bíblia é a história de como Deus está salvando a humanidade, isso precisa estar ali intrínseco nessa sua interpretação, nessa sua leitura. Vamos seguir. Então, o centro das Escrituras, o tema principal, o assunto primordial das Escrituras é o Cristo. É Jesus, o Cristo. Ah, mas você falou que o assunto principal da Bíblia é a história da redenção. Como que agora você está falando que o centro da Bíblia é o Cristo? Então, o centro da Bíblia é o Cristo, por quê? O Cristo é justamente a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, aquele por meio de quem Deus está salvando a humanidade. Jesus Cristo é aquele por meio de quem Deus está redimindo o ser humano. Ou seja, aqui tem essa frase aqui. Isso significa que Jesus Cristo é a chave hermenêutica para a interpretação de toda a Bíblia. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar. Então, a arte de interpretar a Bíblia, né? Quando nós abrimos um texto, então, Jesus Cristo tem de estar lá servindo como a chave. Ele deve ser a chave para interpretar o texto que eu estou lendo. Essa é a primeira coisa que me dará a visão ampla da Bíblia. Mas por quê? Vamos ver isso com um pouco mais de profundidade. Então, dizendo de outra forma, Jesus Cristo é a base para se interpretar toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, o Antigo também. Cada evento, livro da Bíblia ou história, todas essas histórias que eu citei, todas elas precisam ter na sua base de interpretação Jesus, o Cristo. Por quê? Porque essa história que está sendo contada está fazendo parte dessa narração de como Deus está redimindo a humanidade. Então Jesus precisa estar na base dessa interpretação. Então, para prosseguirmos, vamos olhar um pouco mais de perto para o nome de Jesus Cristo. Por que esse nome, né? Como é que é isso? O que significa a palavra Cristo? E por que o Cristo é o centro das Escrituras? Vamos andar mais. Então, o que significa a palavra Cristo?
Christus é a palavra grega para a palavra Messias. A palavra Messias, que é uma palavra hebraica, se lê Mashiach. Mashiach, aqui está no hebraico, é lido da direita para a esquerda. Mashiach. A palavra Mashiach é do hebraico. Então, a palavra Cristo e Messias são a mesma coisa, significam a mesma coisa. E o que significa então a palavra Messias? Significa ungido. Então, quando você ouve o nome de Jesus dito em hebraico, é dito Yeshua HaMashiach, significa Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. E ungido, tá bom, Jesus, um ungido. Legal, mas o que isso facilita? É só a gente lembrar. Quando Samuel foi para ungir o novo rei, lembre-se que, aí uma história específica, lembre-se que Saul foi rejeitado por Deus, ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado, o reinado dele foi cortado por Deus. Bem? E agora Samuel, que era o profeta naquele tempo em Israel, e foi também o último juiz, ele precisaria então ungir o novo rei. E aí Deus disse para ele, vá até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E aí o Samuel chega lá na casa do Jessé, tem toda aquela história de que ele pensava que era algum dos filhos de Jessé ali, os mais formosos, etc. Mas Deus queria que Davi fosse ungido. Então, quando o Samuel derrama aquele óleo, unge Davi a rei, o que significava ali? Diante de Deus, Davi estava agora, ele tinha essa tarefa, essa missão diante de Deus agora. Ele seria o rei de Israel. Se ele seria reconhecido por Saul, se o povo de Israel iria aceitá-lo como rei, se haveria problemas para ele assumir o reinado, isso daí não é o que estava no papel ali. O que estava ali era que o Samuel ungiu a Davi, e a partir daquele momento Davi tinha em si aquela missão, o reinado. Davi seria rei. É a missão dele, a tarefa. Então, quando o Deus Filho, né, que nós cremos na Trindade, você já sabe disso, é claro, mas nós cremos na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, foi aquele que foi enviado por Deus Pai para redimir a humanidade. Ele foi enviado para satisfazer a justiça de Deus. Tudo bem, isso a gente já sabe. Então, o que aconteceu? Jesus foi ungido. Jesus foi ungido, foi dada a ele essa missão. E Jesus aceitou, ele se prontificou. Então ele foi ungido, ele recebeu essa missão. Que missão? A missão de vir encarnar-se como homem e morrer no nosso lugar. A missão que Jesus aceitou para si. Ele estava lá na eternidade e ele aceitou essa missão. Eu vou lá morrer no lugar dos seres humanos. Vou cumprir a exigência da justiça de Deus. Então, ele foi ungido, recebeu essa missão, essa tarefa. Então, o que significa isso? Falando aqui de forma... Vamos ler essa frase aqui. Então, Cristo é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, em missão. O Deus Filho que foi ungido, separado para a obra de salvar a humanidade. E aqui, de forma mais resumida, Jesus foi o nome dado à criança de Maria. Então, o Cristo, o Messias,
que nasceu aqui, que foi encarnado, o Deus Filho, quando ele encarnou-se, foi chamado de Jesus. Jesus significa o Salvador. Então, quando essa criança nasce, é chamada de Jesus. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias. E aí vamos, para nós dizermos finalmente quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho do homem, verdadeiramente Deus, em missão. Bem, então, o que isso nos diz? O que o fato de Jesus Cristo é a segunda pessoa de Deus, é o Deus Filho em missão, o que isso nos diz sobre a interpretação da Bíblia? Como isso nos ajuda a ter uma visão mais panorâmica da Bíblia? É que eu coloquei uma frase aqui. Para resumir, para resumir, Jesus Cristo é Deus Filho em missão. É o Deus Filho em missão. Bem? E aqui então quando dizemos que Deus Filho em missão é a base interpretativa das Escrituras, nós estamos querendo dizer que cada texto, cada história que eu leio da Bíblia, cada versículo, ele deve ser enxergado a partir da realidade do Deus Filho que veio em carne e osso para nos libertar. Todos os textos devem ser interpretados a partir desta verdade. E aí, como que eu interpreto, por exemplo, o texto de aquele mesmo exemplo, José sendo vendido pelos seus irmãos? Como eu interpreto esse texto, por exemplo, a partir da verdade de que Jesus é o Deus Filho que veio em carne e osso para nos libertar? Como é que... Porque assim, é o Antigo Testamento, Jesus não tinha nascido ainda, como é que... É isso que nós vamos ver hoje, tá? Esse é o ponto-chave da nossa aula. Vamos lá. Então aqui eu coloquei aquela mesma imagem, que é aqui todos os livros da Bíblia, né? Todos os livros. E a visão panorâmica. E o que eu preciso para ter essa visão panorâmica? Para enxergar uma interpretação correta de cada um dos livros, dos eventos bíblicos. Eu preciso ter essa chave, a chave hermenêutica. Qual é a chave hermenêutica? A chave hermenêutica é o Cristo, o Deus Filho em missão. Bem? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Então agora então nós já entendemos que para ter uma visão panorâmica da Bíblia, que ela é muito necessária, essa visão panorâmica, e para obtê-la precisamos dessa chave hermenêutica, dessa chave para interpretar todos os textos. Porque isso vai nos dar uma visão ampla e única, geral das Escrituras. Bem? Então vamos agora olhar para o Antigo Testamento propriamente dito, vamos entender como aplicar essa chave, como através do Cristo interpretar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele começa com o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Penta quer dizer 5 e teucos quer dizer livros, então 5 livros. Os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. E eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo bem? Quais são os temas? Veja bem, o assunto principal de toda a Bíblia, nós já dissemos aqui, que é o Cristo. O Cristo, que é a nossa redenção, a nossa salvação, é o caminho, é aquele por meio de quem o Pai está salvando o mundo, ele é o assunto principal da Bíblia. Mas nem por isso a Bíblia deixa de ter os seus temas ali específicos, as suas histórias, tudo bem? Então, quais são os temas, os assuntos principais do Pentateuco? Esses primeiros 5 livros vão retratar a criação do mundo, do universo, a criação do homem e a queda, não é? A queda humana, quando Adão peca, quando o casal peca, não é? E aí acontece a maldição da humanidade.
também trata da promessa da redenção. Ali em Gênesis 3 mesmo, Deus já promete que vai haver alguém nascido da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, ele vai derrotar Satanás, né? E essa criança, então, é a esperança da humanidade, né? É a esperança de salvação. O Pentateuco também trata do dilúvio, né, a Arca de Noé, o chamamento dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, a formação do povo de Israel, o crescimento desse povo também. Quando Israel migra para o Egito, você deve se lembrar que José é vendido para o Egito, então acontece toda aquela história na vida de José e aí o povo de Israel acaba migrando para o Egito. O crescimento e a libertação de Israel já no Êxodo, né? No Êxodo já acontece a libertação de Israel. E todo aquele caminho que Israel tem no deserto. E aí é formado ali, Israel recebe a lei, né? E quando Israel chega para entrar na Terra Prometida, aí acaba o Pentateuco. Bem? Tudo bem, então esses são os principais temas. Tem outros temas, claro que o recebimento da lei poderia estar aqui poderia estar, por exemplo, o primeiro homicídio quando Caim assassina o seu irmão, Abel. Poderia estar também a confusão das línguas, vários outros temas, mas aqui eu coloquei alguns, né? Então, como interpretar o Pentateuco, esses temas, a partir do Cristo? Então, nós temos sempre de lembrar que o Pentateuco, aliás, que o Antigo Testamento inteiro, quando o Antigo Testamento acaba, vem o Cristo, correto? Então, o Antigo Testamento está correndo aqui e aí nasce o Cristo. Então, o Antigo Testamento é o caminho até a vinda do Cristo, até a vinda da salvação prometida em Gênesis 3. Então, o que representa o Pentateuco? Representa o começo, o início do caminho de Deus, o caminho que Deus percorre para trazer o Cristo para a humanidade. Então, o homem peca, precisa de um Salvador. Deus promete o Salvador. O caminho que Deus vai percorrer, ele começa aqui. Deus está salvando a humanidade. Então, vamos pegar aqui o exemplo do dilúvio. O dilúvio, então, Deus está ali poupando a vida de Noé, poupando a família de Noé, não é? Como nós podemos interpretar este fato a partir do caminho que Deus está percorrendo para trazer o Cristo? É muito simples. Veja que a humanidade estava aumentando, a iniquidade estava se multiplicando de tal forma que Deus decide destruir a humanidade, mas vai poupar Noé. Digamos que Deus decida não destruir a humanidade. Noé era aquele ser humano, o último ser humano que alcançou graça aos olhos de Deus. Aquele ser humano com o qual Deus ainda podia contar. Então, Noé ali era o caminho pelo qual Cristo viria naquele momento. Tudo bem? Deus precisa, então, passar por Noé. Só que a humanidade e a violência na humanidade está aumentando de forma ali insuportável. Então, como é que o Cristo vai chegar se a família de Noé e o futuro de Noé é colocado em xeque por todo esse pecado e a iniquidade que está assolando o planeta?
Tudo bem? Então, por que Deus salvou Noé no dilúvio? Porque Deus podia contar com Noé para dar continuidade ao plano da redenção, que é trazer o Cristo para a humanidade, trazer o Cristo para a história. Aí temos aqui o chamamento dos patriarcas, a formação do povo de Israel. Por que Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó? Foi porque Abraão era fiel, porque Abraão era bonitinho? Por que Deus chamou o povo de Israel? Foi porque o povo de Israel era um povo muito bom, era um povo que não pecava, era o povo favorito de Deus? Não! Deus chamou Israel porque Deus está salvando a humanidade. Então o Cristo precisa nascer, o Cristo precisa chegar. Ele precisa entrar na história da humanidade. E Deus escolhe os patriarcas como aqueles que formarão o povo no qual o Cristo nasceria. Tudo bem? Então, a formação do povo de Israel e a preservação do povo de Israel, Israel é preservado da fome quando vai para o Egito e vive lá sob a proteção de José, é Deus guardando Israel da fome. Por que Deus preserva Israel da fome? É porque o povo de Israel fez algo que deixou Deus assim muito maravilhado e feliz e tal, etc. Não. É porque Deus chamou Israel para que Israel cooperasse com ele na salvação da humanidade. Então Deus diz: Israel, povo de Israel, por meio de você eu vou trazer o Cristo. É por meio de Israel que eu vou cumprir a promessa de Gênesis 3, trazer o Salvador. Então, eu vou preservar esse povo. Esse povo vai ser blindado. Tudo bem? E aí você tem todos os outros temas do Pentateuco. A libertação do povo de Israel, a preservação do povo de Israel no deserto. Por que Deus atravessou, fez o milagre do Mar Vermelho para o povo de Israel passar? E assim os egípcios não matassem o povo, não destruíssem o povo de Israel. Justamente porque o Cristo precisa nascer e Deus escolheu Israel. Se Israel não sobrevive ao Egito, o Cristo não nasce, não tem mais esperança para a humanidade. Então a Bíblia está contando como Deus está, quais são os movimentos de Deus na história, as intervenções de Deus na história para trazer o Cristo salvar a humanidade. Bem? Então agora nós estamos nos livros históricos. Então perceba, quando você está lendo, voltando aqui no Pentateuco, quando você está lendo, lembre-se disso. Eu interpreto essa história, esse texto, a partir da história da redenção, a partir do Cristo. O Cristo vai chegar, então esse é o caminho. Bem? Por que Deus poupou Israel? Por que José não morreu na prisão? Entende? Tudo isso liga ao Cristo. Toda a Bíblia fala do Cristo. O Cristo é o centro da Bíblia. Então, vamos partir para os históricos, né? Os livros históricos são os próximos 12 livros, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quais são os principais temas? Alguns dos principais temas dos livros históricos. Eles tratam da entrada de Israel na Terra Prometida. Eles tratam de como Israel, como foram as interações de Israel com os povos vizinhos ali em Canaã. Israel, ele conquistou esses povos, ele ocupou essas terras. Israel se misturou com esses povos, ou Israel se manteve santo, puro? Como é que foi, né? Então, também vai trazer aí os livros históricos, eles vão retratar como foi o período dos juízes, o período dos reis, o período dos profetas. Vai tratar da divisão do reino de Israel. Israel se divide, né, em dois: o reino do norte, que é o reino de Israel. As 10 tribos do norte se dividem das tribos que ficaram para o sul, a tribo de Judá e Benjamim.
vai tratar dessa divisão, vai tratar dos cativeiros, né, o cativeiro da Babilônia, o cativeiro da Assíria, e vai tratar também do retorno do reino do sul, que é o reino de Judá, o retorno da Babilônia para a terra, né, de Israel, para a terra de Judá. Então esses são os temas. É claro que eu posso estudar cada um desses temas especificamente ali de forma aprofundada e conhecer esses temas, etc. Mas para interpretá-los de forma assertiva, eu preciso da chave hermenêutica das Escrituras, que é o Cristo. Então, como a partir do Cristo eu posso interpretar que Israel conseguiu entrar na Terra Prometida, conquistar aqueles povos, e Israel foi preservado no meio de tantos povos, tá? A lei de Israel foi preservada, e como o povo, como eles conseguiram sobreviver a 2 cativeiros, o Reino do Norte, sobrou ali o remanescente. O Reino do Norte foi praticamente as 10 tribos praticamente destruídas, mas o remanescente permaneceu. E como o povo de Judá, que é o Reino do Sul, como o povo de Judá resistiu ao cativeiro na Babilônia, foi preservado e não morreu no cativeiro. Ficaram 70 anos, você deve se lembrar, e aí com Neemias e com Esdras nós temos esse retorno, né, à terra de Judá. Por que eles foram preservados de forma tão milagrosa e maravilhosa? Por causa do Cristo. É isso mesmo. Deus estava trazendo o Cristo. Deus precisava trazer o Cristo para salvar a humanidade. O Cristo precisava nascer. E aí tem aquela coisa, Deus escolheu o povo de Israel. Deus não escolheu outro povo para trazer o Cristo. O Messias deveria vir por Israel. Como é que o Messias chega se Israel é destruído no cativeiro? Então, Deus preserva o povo de Israel, preserva não só o povo, mas as tradições, tudo ali no povo de Judá, né, no Reino do Sul, eles conseguem ter preservado tudo. O sacerdócio, os sacerdotes, eles não perderam em nada a pureza da lei e do sacrifício e tal. O templo foi destruído, mas depois é reconstruído, né, o templo de Esdras. Mas então Israel é preservado como povo, como identidade nacional, né? Por quê? Qual é o milagre que acontece? É porque Deus chamou Israel com um propósito, só um propósito só, salvar toda a humanidade, todos os seres humanos. Israel é o povo por meio de quem o Salvador do mundo chegaria. Então Deus precisa preservar esse povo. Então Israel sofreu invasões, sofreu cativeiro, sofreu privação de alimento, privação de chuva, sofreu tudo, mas sobreviveu. Bem? Então nós sabemos por quê. Como interpretar isso? Quando você lê o livro o livro de Samuel, o profeta Elias, por exemplo, né? Como Deus está ali preservando o povo da idolatria, contra a idolatria de Baal, como Deus está preservando o povo em santidade por meio ali dos profetas e tal. É porque Israel, o amado povo Israel, amado povo de Deus, ele traria o Cristo. Tudo bem? Não é por algo que os israelitas ou os judeus tenham feito, não é por mérito dos judeus, não. Deus não escolhe ninguém por mérito. Deus escolhe alguém para uma missão. Israel foi escolhido por Deus. E por isso, por causa do povo de Israel, por causa de todos os povos da terra, também incluso eu e você, Deus estava preservando Israel, para trazer o Cristo, para nos salvar. Perceba que essa interpretação a partir do Cristo é tão profunda que consegue ligar, por exemplo, o fato
deixa eu pegar aqui um fato da preservação do povo de Israel no cativeiro, Israel não morrer, sobreviver ao cativeiro. Essa interpretação liga esse texto a nós, nos dias de hoje também. Liga a toda a humanidade, liga a mim e a você. Porque Deus estava preservando aquele povo para que o Cristo viesse e eu e você nós fôssemos salvos. Então, Deus contou com todo o povo de Israel. Desde os reis até aquela criança que estava ali brincando na vizinhança. O povo de Israel, no Antigo Testamento, ele cooperou com Deus para a salvação da humanidade na medida em que ele era o povo de onde viria o Cristo. Bem, então nós precisamos entender que esses eventos na história, todos esses milagres, essas coisas extraordinárias, histórias extraordinárias que nós lemos no Antigo Testamento são as intervenções de Deus na história, no caminho de trazer o Cristo. E é assim que esses textos devem ser interpretados, a partir do Cristo. Então, os livros poéticos, vamos passar por eles, mas assim, os livros poéticos são os 5 próximos livros, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E eles tratam de vários temas, né? Eles basicamente são livros de louvor ao Messias, né? De louvor ao Cristo. Mas então os assuntos, os temas são sofrimento, felicidade, sabedoria, vida prática, gratidão, louvor, adoração. Tudo bem? Então, os poéticos trazem o louvor ao Messias. É o exercício da adoração e do louvor por parte do povo de Israel nessa caminhada, nessa trajetória da vinda do Cristo. Então agora os livros proféticos. Os livros proféticos são os próximos 17 livros. Lembrando que os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Aqui a gente está agrupando tudo, tá? Os profetas maiores, eles se chamam, os livros profetas maiores se chamam assim, não é porque são profetas melhores, superiores, não. É porque os livros são maiores mesmo. Os primeiros 5 profetas são os maiores livros e depois temos os 12 que são menores. São estes: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e agora os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último e também é o último na ordem cronológica. Tá? Entre Malaquias e o Novo Testamento temos um espaço de 400 anos aí. E as profecias, né? As profecias que os profetas foram chamados para entregar ao povo de Israel são de denúncia, estão no âmbito político, social, cultural, falam da fé, falam da restauração de Israel, profecias sobre os últimos dias. Então são vários os assuntos das profecias de Israel. E como nós podemos entender essas profecias? É muito interessante a gente trabalhar essa visão da Bíblia interpretada a partir do Cristo. Por quê? Porque quando a gente não trabalha com a hermenêutica correta, a gente corre o risco de fazer aquela loteria com a Bíblia. Então é assim: Senhor, eu recebi uma proposta de emprego da empresa X e uma proposta de emprego da empresa Y. Senhor, como é que eu faço? Aí eu estou com a Bíblia, vou abrir uma Bíblia aqui, digamos que eu esteja com uma Bíblia aqui, irmão. Senhor, para qual empresa eu devo ir? E aí eu abro. Pronto, aí aparece um texto de Isaías que diz: e o povo será destruído por sua rebeldia. Tem algumas profecias que são nesse tom, né? E aí você entra em parafuso, você diz: ué, mas Senhor, Senhor, é que eu acho que eu orei muito baixo, Senhor, porque eu perguntei sobre a empresa, qual empresa eu devo ir? Eu devo ir essa empresa que fica pro lado direito
essa empresa que fica para o lado esquerdo? Aí eu vou e abro de novo. Porque eu penso que o Senhor talvez não queira me responder, ou eu não orei o suficiente, alguma coisa. Né? Aí eu abro lá de novo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, né? Mas, Senhor, isso aqui não vai me ajudar, Deus, eu não sei qual é a empresa que eu... Então a gente entra em parafuso, a gente acha que... começa a achar que o Antigo Testamento não é para nós, e aí eu abro a Bíblia e aquelas profecias pesadas e eu penso que Deus está irado comigo. Como é que é isso? O que acontece? Acontece o seguinte, eu não estou lendo esse texto a partir da base interpretativa correta, a partir da base interpretativa que é o Cristo. Se eu não ler as profecias a partir do Cristo, eu não vou conseguir entender do que aquele texto está falando. Eu vou pensar que Deus está simplesmente bravo porque Israel desobedeceu. Israel desobedeceu. Deus ficou bravo, emburrado, mandou uma seca. Né? Mandou uma profecia pesada para o povo. Não se trata de vingança. Deus se vingando do povo, profetizando contra o povo para ver se o povo acorda. Não! Se trata do zelo, né? Principalmente nos profetas nós vemos isso muito claro, o zelo de Deus pelo plano da redenção. Como é que Deus vai zelar pelo plano da redenção? Então imagina que Israel está aqui num caminho, né? Israel está aqui num caminho, e aí Israel começa a se desviar. Então o nascimento do Cristo está aqui. Israel precisa chegar nesse ponto. Ó. Precisa chegar nesse ponto. Israel começa a se desviar. Ora para lá, ora para cá. Como todos nós, seres humanos, nos desviamos. Muitas vezes nós pecamos, nós nos rebelamos. Muitas vezes nós estamos em desacordo com a vontade de Deus. Então o povo de Israel está aqui, ó, e está desviando. Só que tem um porém. Se Israel se desviar e se perder de Deus, não tem mais projeto de redenção, porque o Cristo vai nascer como? Porque Deus escolheu Israel para trazer o Cristo. Deus não vai voltar atrás na escolha. Como é que Deus preserva então o plano da redenção e a salvação da humanidade? Deus envia os profetas. Então, Israel está se desviando aqui, o profeta vai, combate essa heresia, combate a idolatria, combate o pecado, e aí Israel volta para o caminho e começa a desviar. O outro profeta vai e Deus vai zelando pelo povo de Israel, pela sobrevivência do povo de Israel e para o cumprimento do plano da redenção, para Israel chegar onde ele precisa chegar, que é lá no nascimento do Cristo. Tudo bem? Então a partir daí eu consigo ler uma profecia, que às vezes são profecias doloridas de se ler, né? São profecias difíceis, são pesadas, mas eu leio não mais com a percepção de que Deus naquele dia acordou irritado ou que Deus está se vingando de alguém, de algum povo. Não, eu percebo o zelo de Deus pelo plano da redenção. Bem? Então, dessa forma, lendo o Antigo Testamento, eu até coloquei uma chavinha aqui, ó. Lendo o Antigo Testamento a partir da chave hermenêutica que é o Cristo, eu consigo interpretar de fato o Antigo Testamento. Porque é a partir do Cristo que toda essa trajetória difícil, cheia de milagres e cheia de vitórias, algumas derrotas também, tudo isso aqui é justificado quando Cristo nasceu Cristo. Toda a nossa história valeu a pena. Né? O povo de Israel poderia dizer, toda a nossa história valeu a pena. Cada cativeiro que a gente passou, cada sofrimento, cada vitória, cada batalha que a gente lutou, agora o Cristo nasceu, a humanidade será salva.
Então perceba isso, perceba o peso que tem isso, tá? É assim que se interpreta o Antigo Testamento, é a visão panorâmica do Antigo Testamento. Agora vamos correr aqui, vamos entrar no Novo Testamento. E qual é o tema do Novo Testamento? Qual é o tema principal para se interpretar o Novo Testamento? Adivinha? Isso mesmo, é o Cristo. O Cristo é a base interpretativa para toda a Bíblia. O Antigo Testamento a gente já viu, agora o Novo. Aqui tem uma curiosidade interessante. A palavra Jesus aparece 940 vezes no Novo Testamento. E a palavra Cristo aparece 535 vezes no Novo Testamento. Então eu acho que a gente consegue perceber, deduzir que realmente o Cristo é o tema principal do Novo Testamento também. Tá? Então vamos ler aqui. Todo o Novo Testamento tem a marca redentiva, a começar pelos evangelhos, que evidenciam a chegada do Deus Filho, que se esvaziou e veio ao mundo para reconciliar a humanidade com o Criador. Então o Novo Testamento já começa como? Ele traz o nascimento, finalmente o nascimento do Cristo. O alvo, a escatologia do povo de Israel, o alvo do povo de Israel se cumpre. Cristo nasceu. Então é motivo para darmos glória a Deus, para dizermos aleluia. Amém? É mesmo, gente. Isso é forte. Então vamos começar com os evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Por que 4 pessoas escreveram sobre as mesmas coisas? Por que 4 pessoas escreveram sobre Jesus? A Bíblia ficou com 4 versões da história de Jesus. Bom, a gente precisa lembrar que aquelas pessoas que escreveram o livro, o Mateus, o Marcos, o Lucas, quando eles escreveram, eles não estavam escrevendo o Novo Testamento, eles estavam escrevendo um texto, uma carta para alguém, para contar para alguém a história de Jesus, que nasceu. O Salvador que encarnou-se, tudo bem? Ele estava escrevendo aquilo para alguém. Isso foi reunido depois no Novo Testamento, mas então cada um deles escreveu para alguém. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu o Evangelho para os romanos, então ele demonstrou o servo, Jesus o servo. Lucas escreveu para os gregos, então ele mostrou Jesus, o homem perfeito. Mateus escreveu para os judeus para demonstrar Jesus como o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Né? E João? João escreveu para a igreja. João já escreveu mais tarde, né? E foi já para uma igreja que já existia, já estava grande, já estava amadurecendo ali. Então Jesus escreve para mostrar à igreja que Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. Tudo bem? Então, aqui já está, o Cristo já está aqui, né? Cristo é os evangelhos. Né? Então, toda vez que você for interpretar um texto do evangelho, vai ter Cristo ali. Tudo bem? Então, vamos passar aqui já. Bom, aqui tem os temas principais, os principais assuntos que permeiam os evangelhos. Eu vou só ler, porque é o esboço dos evangelhos, né? Que eles dizem. Então, eles retratam o nascimento virginal do Cristo, o ministério de João Batista, que veio antes para preparar o caminho para Jesus, o batismo de Jesus, a sua tentação, o seu ministério na Galiléia, Judéia, Jerusalém, o chamamento dos discípulos, os milagres de Jesus, os sinais que Jesus fez, que deveriam ali ter sinalizado, deveriam ter mostrado para Israel que ele era o Messias que havia sido prometido. O alvo de Israel estava ali, mas o próprio livro de João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Israel não reconheceu em Jesus o Cristo, o Messias,
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O texto de João diz, capítulo 1. Então, a salvação está aberta, foi aberta aos gentios. Tá? O estabelecimento do reino e dos princípios do reino de Deus. As parábolas de Jesus, as denúncias de Jesus, as profecias que Jesus fez, o cumprimento das profecias que os profetas lá atrás fizeram. Bem, então, bem-aventurado foram os discípulos que viram o cumprimento daquelas promessas que os profetas morreram enquanto profetizavam. Eles morreram e não viram o cumprimento da chegada do Messias. Então, quão bem-aventurados foram os discípulos e o povo de Israel. Apesar de não ter reconhecido, ele foi muito privilegiado naquele momento, né, da história. Vamos ver. Também os evangelhos tratam da morte e ressurreição, convocação da igreja para a missão, né, e a ascensão do Cristo. Veja que aqui nos evangelhos Jesus já anuncia a formação da igreja. Então, Israel cumpriu a primeira parte da história trazendo Cristo para dentro da história. Agora Jesus, no Novo Testamento, já anuncia que vai formar a sua igreja. É o povo que crer no Cristo, que é a igreja, vai ser o responsável por levar o Cristo. Israel, responsável por trazer o Cristo. A igreja, responsável por levar o Cristo. Então é assim, você está salvo em Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo? Tudo bem. Que bom, amém. Então, se você creu no Cristo, por que Deus não te levou para o céu ainda e te deixou aqui, nos deixou aqui vivendo nesse planeta onde ainda temos aflição, doença, morte, Covid? Por que Deus nos deixa viver aqui e não nos leva logo para o céu, que é muito melhor? Ele não nos tira daqui por uma única razão, porque a igreja, nós temos ainda a nossa missão. Israel cumpriu aquela parte na história, nós, o Israel do Novo Testamento, a igreja de Deus, tem a missão de levar o Cristo para a humanidade. Agora que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, a igreja é responsável por levar as boas novas. Agora a salvação está aberta a todos os homens. É de graça. Então a igreja é responsável. Então, antes de ascender ao céu, Jesus convoca a igreja para a obra missionária. Bom, no Novo Testamento nós também temos um livro histórico que é o livro de Atos. E o título é Atos dos Apóstolos, né? Mas bem poderia se chamar o livro de Atos poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo todo no livro de Atos percebe-se que é o poder do Espírito Santo que Jesus prometeu ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1:8, recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, não, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é? Então, Jesus prometeu o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo é enviado à igreja? Ao invés de Jesus recolher todo mundo que creu já para o céu e já acabar com a história ali, não. Jesus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, começa a atuar e agir na igreja, levando a igreja para o cumprimento de sua missão, para o cumprimento da obra missionária. Bem? Então, assim, você está aqui na Terra ainda, você ainda não foi levado para viver e aguardar a ressurreição, então você está aqui porque você tem uma missão. E a sua missão é cooperar com Deus, juntamente com a igreja, cooperar com Deus na salvação da humanidade, na obra missionária, levar o Cristo. Tudo bem?
esse é o seu objetivo de vida. Você não tem outro projeto de vida. Ah, mas eu tenho os outros projetos meus. Ah, tudo bem, você pode ter os outros projetos seus particulares, mas esses projetos estão submissos ao projeto que ainda mantém você aqui existindo na Terra, que é a obra missionária. Porque se você estiver aqui lutando por qualquer outra coisa que não seja levar o Cristo para as nações, você está perdendo seu tempo. Porque você está lutando para conquistar o nada. Porque o que vai ficar para a eternidade são as pessoas. Então, se você é igreja e está aqui para cumprir o chamado, a obra missionária, levar o Cristo para as nações, e você não está cumprindo, não quer ser participante disso, então fica uma coisa desconexa, fica algo fora, fica algo, além de ser pecado, né, que é estar fora da vontade de Deus, fica desconexo do seu motivo de existência, de ser igreja. Tudo bem? Bom, então o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala disso, do Espírito Santo atuando na igreja, como ele atua na igreja para levar a igreja até os confins da terra. Tudo bem? Vamos passar aqui e vamos para as epístolas. As epístolas, as cartas, né? As cartas de Paulo. E também temos as cartas gerais. Então, são 3 epístolas paulinas e aí depois temos 5 epístolas gerais. 5 ou 6, né? 5 epístolas gerais, tudo bem. Então, vamos lá, vamos ler. Então, são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Filemão, então, é a última carta de Paulo que está na Bíblia. E elas seguem a mesma linguagem, os mesmos temas ali, a gente já vai falar disso. E aí temos as epístolas gerais, tudo bem? A epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João. Então são na verdade, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e aí João. Então são 7 epístolas gerais. E aí, o que são as epístolas? As epístolas constituem o cuidado de Deus para com a igreja. Então, é o zelo de Deus para com a igreja, para que a igreja cresça, amadureça e seja eficaz no cumprimento de sua missão. Veja bem, coloque muito, muito bem isso na sua mente, que o Cristo é a base hermenêutica para a interpretação das Escrituras e é a base hermenêutica para a interpretação da nossa existência. É por meio do Cristo que nós interpretamos o porquê de nós existirmos aqui. Então, levar o Cristo para as nações, cooperar com a obra redentora de Deus, é o nosso privilégio. Então, quando uma igreja não está madura, está dando ouvidos a heresias, quando uma igreja começa a se desviar, começa a entrar por aquele caminho de buscar as coisas palpáveis aqui, as coisas que se veem, que se destroem, que os ladrões minam e roubam. Quando uma igreja ou uma comunidade começa a se desviar, o Cristo apresenta-nos essas cartas. Essas cartas nos livram ou tentam aí nos livrar, é o Espírito Santo falando conosco para nos livrar desses enroscos do atual século, tudo bem? Dessas distrações. Para dar um exemplo aqui, essa ideia de que, deixa eu pegar aqui uma doutrina aqui, uma coisa esquisita. Por exemplo, essa coisa de que Deus está aqui para realizar os nossos sonhos e você tem que sonhar mesmo e Deus vai realizar todos os seus sonhos e tal. Isso não tem nada a ver
com as Escrituras. Porque isso não é a partir do Cristo que está se interpretando. O Cristo veio por meio de Israel, e agora o Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou uma missão. E a igreja então está aqui não para alcançar os sonhos terrenos que passarão e que para a eternidade não vai significar nada. A igreja está aqui para cumprir o chamado do Mestre, para levar o Evangelho, levar Jesus para as nações, para todos aqueles que ainda não ouviram. Tudo bem? Então as epístolas, elas tratam disso, né, do chamamento a missões, e tratam também de como é a vida da igreja, como o Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo age na igreja, age nos irmãos por meio dos próprios irmãos. Então Deus está usando a sua vida para edificar a minha, está usando a minha vida para edificar a sua. E a igreja vai se edificando mutuamente, e aí entram os dons do Espírito, que são para o aperfeiçoamento dos santos. E isso tudo vai formando a igreja sadia. A igreja sadia que é atuante, cooperadora no projeto de Deus, no projeto de redenção. Bem? Então as cartas vão tratar mais ou menos disso. E aqui são os principais temas das cartas, né? Das epístolas: pecado, seres espirituais, graça e redenção, esvaziamento e supremacia de Cristo, divindade e humanidade de Cristo, autoridade, sacerdócio, senhorio de Cristo, o retorno, a volta de Jesus, a unidade e a comunhão da igreja, o chamado e vocação da igreja, dons do Espírito, serviço, liberdade cristã, igualdade social, justiça social, liberdade, heresia, apostasia. Então são todos ensinos que as cartas trazem com esses objetivos, tudo bem? E aí temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, trata do destino final de tudo, do fim da história. Quando Jesus vai voltar, né? A igreja se encontrará com o Cristo, todos aqueles que creram entrarão na vida eterna, aqueles que não creram entrarão na morte eterna. Bem? Então, o Apocalipse vai tratar das últimas coisas. Então, vamos ler o que está aqui. É o destino final da humanidade, da criação como um todo. Estão incluídos aqui no livro de Apocalipse. João escreveu por volta do ano 100. A igreja sofria uma das piores perseguições pelo imperador Domiciano. Então, João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Né? Estava lá preso e o Senhor o tomou em visões e ele começou a escrever. E como eu interpreto o Apocalipse a partir do Cristo? Percebendo que Apocalipse nos lembra da esperança, nos lembra da esperança da ressurreição, a esperança da salvação. Nos lembra que nossa fé no Cristo não é em vão. E nos consola de ter de conviver com todo esse tipo de tragédia, de maldade, de pecado e de ataques do adversário contra nós. E tudo isso nós temos a esperança. O Apocalipse nos lembra que nós estamos caminhando para algum lugar. Tudo bem? Então, assim, como o livro de Apocalipse tem muitas interpretações, né? Muitas interpretações diferentes, nós vamos trazer aqui algumas. É como se fosse um esboço do livro de Apocalipse, tudo bem? Então, vamos tratar aqui a partir das visões que João teve. Então, primeiro João viu Cristo e a igreja. Depois tem as cartas, né, endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse. Depois João viu o Cristo e o mundo, né, os juízos de Deus. Depois João viu Cristo e a vitória sobre o mal. Depois João viu Cristo e a eternidade. E depois tem o apelo de Cristo à obediência e ao trabalho e ao amor. Tudo bem? Então esses são os principais assuntos do Apocalipse.
E aqui eu separei essa imagem para te lembrar, né? Então aqui são todos os livros da Bíblia, estão aqui, o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e os proféticos. E aí no Novo Testamento os Evangelhos, o livro histórico, as epístolas e o livro de Revelação. Então veja, perceba que todos esses livros estão aqui. E aí como é que agora eu enxergo esses livros? Quando eu leio uma história, quando eu leio uma profecia, eu enxergo como? Eu enxergo a partir da chave hermenêutica, o Cristo. Isso unifica a Bíblia como um grande livro que trata da redenção. E isso me permite interpretar qualquer texto. Isso que é o mais impressionante. O Cristo é a chave que me permite interpretar qualquer texto. Se eu estou em dúvida do significado de um salmo, o significado de uma profecia, o significado de um milagre que aconteceu, o significado de uma carta, eu olho para o Cristo, eu olho para o Deus Filho salvando o mundo e a partir daí eu consigo interpretar as Escrituras. E agora eu percebo essa visão ampla das Escrituras. É uma visão panorâmica a partir da chave hermenêutica, da base interpretativa. Jesus, o Cristo, o Deus Filho em missão. Então, essa foi a nossa aula sobre o panorama bíblico. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. E eu quero dar alguns recados. Então, primeira coisa, ficou com dúvida, não entendeu alguma coisa? Tem alguma crítica, sugestão? Qualquer comentário que você tenha, coloque aí nos comentários no YouTube. E se você gostou, compartilhe com quem você acredita que essa aula poderia fazer bem, tá? E também, se você gostou da aula, não deixe de dar o like, compartilhe isso com quem você quiser. Então é isso, pessoal. Então, não deixe de comentar, qualquer coisa estamos aí para atender você. Tudo bem? Então, muito obrigado por esse tempo que você compartilhou conosco e até a próxima aula, até o próximo encontro.